Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Shalom, shalom. Graça e paz. É uma alegria grande estar aqui mais uma vez. Nós tivemos aqui mês passado. Trouxemos aqui a nossa intercessão. Foi um tempo poderoso. Conhecer o apóstolo Valdir. Meu Deus, ele é demais, né? Ver o meu amigo, o apóstolo Mahatma, a apóstola Cíntia e essa família nova que nós já conhecemos há um bom tempo. Eu quero mais uma vez me apresentar. Eu sou pastor da Fonte Church, ali em Santa Luzia. Sou casado, hoje é dia 3, sou casado há 35 anos, 5 meses e 3 dias. Já ganhei um ponto, né, gente? Com a Niedja, glória a Deus. Quero falar um pouquinho desse material aqui. Eu estava compartilhando com a apóstola Cíntia. Em 2024, eu fui convidado para ministrar no Encontro Nacional de Casais. O pastor Josué Gonçalves me convidou. Ele é o meu mentor. E ele fez o prefácio desse livro aqui, ó, Espelhos da Honra, refletindo Deus no amor conjugal. Todo marido que lê esse livro faz pix toda semana para a esposa. É algo fenomenal. E não vem dizer que está amarrado não, marido, que amarrado é você. Tem que comprar o livro, ok? Deixa eu falar um segundo livro aqui, que a vida não só são flores, né? Dia 2 de janeiro do ano passado, nós perdemos o nosso filho primogênito num acidente de moto. E eu resolvi ressignificar essa dor. Eu fiz desse limão uma limonada. Eu escrevi esse livro aqui, ó, Não se perca em meio às perdas. Esse livro aqui, eu estou recebendo testemunho, contei um poderoso, ali quando tomava café com o pessoal, de pessoas que iam tirar a própria vida porque perderam um filho. Mas quando leram o livro, resolveram agora se posicionar e não tomar essa decisão. Então não é só para quem perdeu um filho, mas para quem perdeu o emprego, quem perdeu a fé, o ânimo. Então é um livro que mergulha nessa questão de perdas. Conhece alguém que perdeu alguma coisa? Compra e dá de presente para ele. Escrevi esse livro aqui, ó, Mamon, Adore ou Derrote. Qual o governo que está sobre a sua vida? Eu fui um homem muito avarento. Eu passei por uma separação no meu casamento há 21 anos atrás, porque eu era doente, pleonexia, amor exagerado ao dinheiro. E eu fui curado. E nessa cura eu escrevo um livro. E aqui é um verdadeiro manual, é um dos livros que mais vende, é um livro de finanças, muito bom. Se você conhece alguém avarento, amarrado, canguinha, dá de presente para ele. Esse livro aqui, ó, Esboços para o Momento do Ofertório. Eu estava em Israel, uma noite onde todo mundo foi deitar, e aí o guia falou para mim: Radamés, você conhece o túmulo de Malaquias? Falei: rapaz, você acha que eu venho de Israel para visitar túmulo? Tem cemitério à vontade de São Gonçalo. Vamos lá, rapaz, Deus tem uma palavra para você. Quando eu cheguei no túmulo de Malaquias, o guardião do túmulo, ele estava em pé na porta, e aí o guia disse assim: dá uma oferta para ele. Eu peguei lá uma porção de dólar e joguei no peito dele. E ele me deu uma palavra, mas eu não entendo a língua dele. Perguntei ao guia: o que é que esse cara falou? E ele disse assim: Malaquias morreu, mas a unção dele está viva e está sobre a sua vida. Quando eu cheguei no hotel, eu comecei a esboçar esse livro. E aí nasce esse livro. Pastor Marcos Gregório da Apacentar, eu fiz o lançamento lá. Ele fez o prefácio desse livro aqui. Então, gente, tem pastor que só tem Malaquias 3 no momento do ofertório. Nem Malaquias está aguentando. Malaquias está se revirando no túmulo quando alguém abre a Bíblia e Malaquias tem. Então, você tem outras passagens para fazer. Então, de repente, o apóstolo Mahatma vai te chamar aí, ó, traz uma palavra de oferta. Então, você já não vai em Malaquias, você pega outro texto. 53 esboços. Todo domingo à noite, você tem uma palavra de oferta para ministrar. E por último, esse aqui, ó, Quebrando os Grilhões da Religiosidade. Eu fui um religioso de carteirinha. Eu botei muito jovem para fora. Eu não aceitava o boné, eu não aceitava o piercing, eu não aceitava a tatuagem. Eu vi a aparência do homem e Deus não vê isso. Então eu escrevi esse livro aqui porque nós temos que, para curar tem que ser curado, para libertar tem que ser liberto. Então esse livro aqui, ele é um confronto poderoso nessa questão da religiosidade, ok? Então os livros estão lá fora. Qualquer livro, apenas R$40. Crédito, débito, Pix, ok? Dólar, euro e real. Nós estamos aceitando. Pega a sua Bíblia, abre no segundo livro das Crônicas de Israel. Aleluia! Obrigado, filho. Qual é o seu nome? Você é casado, Alexandre? Amém. Você vai ter 5 filhos. Já estou estilingando e profetizando, encher a terra. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, verso 1 em diante.
O tema da mensagem é: começou, termine. Você só será feliz quando terminar. Diz assim: então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. E este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presente a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens, destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maacéias, oficial, debaixo das mãos de Hananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes, e couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Agora o último versículo, aguça os seus ouvidos. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Glória a Deus. Pai, aqui está a tua palavra, minha vida, a tua igreja. Ó Deus, nós estamos, ó Deus, num culto de família. Ó Deus, eu tenho a certeza que a tua palavra, ela não volta vazia, ela faz aquilo que lhe apraz. Então, Deus, fala conosco mais uma vez nesse lugar. Nós estamos sedentos aqui pela tua palavra, pela revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bem, por que o tema? Começou, termine. Você só será feliz quando terminar. Eu vivi isso na minha pele. Por quê? Existem demônios, espíritos malignos, que trabalham 24 horas para gerar interrupções na nossa vida. Não para te destruir, mas para te paralisar. Então nós temos muitas pessoas paralisadas por aí. Nós temos famílias paralisadas, famílias disfuncionais, famílias que foram feitas para funcionar, mas não funcionam. E aparentemente não aconteceu nada, mas essa família não avança. E eu entendo que a vida está na conclusão. Lembra aquele ditado? Viver sem Cristo é fácil, difícil será morrer sem Ele. Então não é a quantidade de matrículas que você faz, e sim a quantidade de diplomas que você tem. E infelizmente, nós vivemos numa geração onde muitos não terminam nada. Nós vivemos uma geração abortiva. 31 de dezembro, eu digo que é o dia da mentira gospel, porque tem o 1º de abril, né? 1º de abril é o dia da mentira, né? É para o mundo todo, e para o gospel é o 31/12. Por quê? Porque no dia 31/12 você diz: ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou casar, ano que vem eu vou quitar minha casa, ano que vem eu vou voltar para a faculdade, ano que vem. Ei, a gente já está chegando no meio do ano, e aí? Alguma coisa foi feita? Eu amo a Bíblia porque ela não mostra só o lado bom das pessoas. A Bíblia não mostra só o que deu certo. A Bíblia mostra também o que deu errado. Os problemas, as crises, os conflitos, os BOs.
Adão, por exemplo, começou muito bem e terminou com um filho assassinando o seu irmão, que não foi um homicídio, foi um fratricídio, fraterno, um irmão matando outro irmão. Às vezes eu me pergunto, aonde Adão estava quando a serpente conversava com Eva? Eu me pergunto, aonde Adão estava quando Caim matou Abel? Que pai foi esse? Adão e Eva começaram bem, porque tinha um jardim só para eles. A Bíblia diz que Deus os... Pode tocar o teclado, tá, varão? De boa, não me atrapalha não. Deus os visitava todos os dias na viração do dia. E eles terminaram expulsos do jardim que Deus deu. Lúcifer começou como querubim e terminou como um demônio. Por quê? Porque rebelião transforma príncipe em principado. Rebelião transforma anjo em demônio. Quem lembra de Judas? Judas começou como discípulo e terminou como um traidor. Tem tanta gente assim, aqui na Nova não, só lá na Fonte. Começa como discípulo, acaba como traidor. E Saul, o primeiro rei de Israel, não existia homem mais humilde e livre de soberba e vaidade como ele, diz a Bíblia, quando começou a reinar. Saul tinha um zelo tremendo pelo nome do Senhor, mas o seu fim foi terrível. Ele se tornou soberbo, vaidoso e amante de si mesmo. Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas é melhor que o seu início. Diz que a paciência é melhor que o orgulho. Irmãos, eu vou fazer 36 anos de casado. Eu nunca quis me divorciar da Niédia, mas matar ela já umas 2 vezes. Eu digo que meu casamento, no início eu engolia muito sapo. E agora? Engulo o brejo inteiro, meu filho. Isso é casamento. Agora guarda isso. Na vida, o mais importante é terminar bem. A Bíblia diz que o rei Jeorão, ele partiu sem deixar saudade. Eu poderia também lembrar de Sansão, um cara que tinha uma força fora do normal, mas o que ele tinha de força lhe faltava inteligência. Mas o que ele tinha em força sobrava em língua, porque ele começou a contar os outros os seus segredos mais íntimos, com pessoas que jamais ele poderia se associar. Gente, pega isso aqui, mente pequena e boca grande, é a receita do fracasso. E a receita do sucesso, mente grande e boca pequena, essa é a receita do sucesso. Provérbios 13:20 diz, quem anda com sábio, ficará mais sábio ainda, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, associações levantam pessoas ou derrubam pessoas. Então, eu quero começar a pregar aqui. O que é que um homem como esse fez para acabar tão mal? Porque a Bíblia diz que Uzias é um cara que mais chama a atenção porque ele reina em Israel durante 55 anos. A Bíblia diz que ele foi o melhor rei no aspecto do trabalho. Ninguém foi tão visionário como ele. Ele montou um exército de 6.000 homens. Ele criou uma academia de guerra. Seu currículo era o mais desejado. Ele derrotou os filisteus e os arábios. Ele foi um grande estrategista. Ele desenvolveu catacumbas. Ele desenvolveu a engenharia para lançamento de flechas e pedras. Diz a Bíblia aqui no verso 15. Esse cara, ele era uma máquina de vitória. Esse cara era um exímio construtor. Esse cara era economista. A Bíblia diz que em meio a um deserto, Israel prosperou na agricultura. Gente, você leu o versículo 10. A Bíblia diz que ele era amigo da agricultura. É o único homem da Bíblia que ele é chamado como um amigo da agricultura. Eu tive lá na Síria. Existem inscrições arqueológicas hoje que mencionam o rei Uzias. Agora, o que é que esse homem fez para acabar assim, fracassado? Ei, ele se sentiu confortável, ele se sentiu autoconfiante. Eu sou tão bom nisso que eu não preciso de Deus. Talvez tenha pessoas em casa agora que talvez digam, minha família está tão bem que eu não preciso ir para o culto da família. Não há nada tão bom que não possa melhorar. A maior dificuldade do sucesso é saber lidar com ele, é uma linha muito fina. Então, do que adianta as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos? Ele pensou no auge, eu sou bom, eu sou o cara, esse cara sou eu. A Bíblia diz que ele se fortificou. A Bíblia diz que ele se fortaleceu em si mesmo, ou seja, ele se achava, tipo, eu sou tão bom que eu não preciso de Deus na minha vida.
Ô gente, eu faço culto de casais lá na fonte, vem gente de Barra Mansa. O nosso culto de casais, eu estou limitando a quantidade agora. A gente faz lá numa terça-feira, vem gente de todo lugar do Rio para aquele culto de casais. Só que tem famílias da nossa igreja, casais da nossa igreja, que eles não vão. E eu ligo e digo, rapaz, por que não vem? Porque eu não estou precisando. Rapaz, meu pai e minha mãe estão ali, 64 anos de casado, está aqui recebendo uma palavra. A apóstola Mahatma está no Egito, a apóstola Cíntia podia estar em casa, ela está aqui sentada. Eu fiquei até nervoso quando vi ela sentada ali. Porque quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. Então ele se fortaleceu em si mesmo. Olha que interessante, ele monta uma escola de guerra, forma exércitos incríveis. Ei, você vai ter experiências de crescimento. E é nesse momento que você não pode se fortalecer em si mesmo. Nós temos uma menininha na igreja, a Agatha Azevedo, hoje o São Gonçalo vai mudar, colocou lá, ela foi bicampeã na Califórnia. Ela chegou lá com problema, com rejeição, e eu falei, bota essa menina num judô, bota essa menina para fazer artes marciais, ela vai extravasar tudo isso, essa energia. Essa menina nunca perdeu nada, está arrebentando, e todas as vezes que ela ganha uma medalha, ela levanta e pergunta para ela, quem foi que levou você aqui? Eu sei que ela é treinada pelo José Aldo, que é muito bom, mas ela diz, foi Jesus que me levou até aqui, porque sem ele eu não sou nada. Então cuidado, gente, com essa. Eu mato no peito e resolvo. Como se nós dessemos conta de tudo. O diabo quer que você pense que é imbatível. O diabo quer que você bata no peito. Não, eu resolvo tudo. E foi isso que o diabo fez com Adão no jardim do Éden. Ei, se você comer dessa fruta, você será como Deus. Então guarde isso. Quanto mais você subir na presença dos homens, mais você tem que descer na presença de Deus. Seja inteligente, meu amado. Porque enquanto tem homens querendo ser Deus, a Bíblia diz em Filipenses 2,6, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Você pode ser muito bom no que faz, tem que ser mesmo. Só não fortaleça em si mesmo. Porque a Bíblia diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Ele era bom no que fazia, porque Deus era com ele. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Uzias, ele tinha uma altivez, ele acha que pode tudo, ele entra no templo e oferece oferta, queima incenso no lugar do sacerdote. A Bíblia diz aqui no verso 16, está bem claro, mas havendo-se fortificado, exaltou seu coração até se corromper, transgrediu contra o Senhor, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso. Gente, ele era rei Uzias, ele era rei, ele não era sacerdote. Sabe qual o problema? Tem gente que não foi chamado para ser sacerdote, foi chamado para ser rei na igreja. Tem gente que foi chamado para bancar a obra, não foi chamado para ser pastor. E às vezes a gente erra, a gente troca isso aqui. Ele era rei, não era sacerdote. Por quê? Porque orgulho transforma anjo em demônio. Vou repetir, orgulho transforma príncipe em principado. Por outro lado, a humildade pode transformar simples homens em filhos de Deus. Eu lembro quando eu preguei para a família, no pastor Josué, ele e a pastora Rose sentada na primeira fila, anotando o que eu estava pregando. Eu me senti, gente, um leão na cova dos Daniéis. Então pare com isso de querer ser o melhor em tudo, de ter mais que todo mundo. Talvez você diga, apóstolo, essa palavra não é para mim, porque eu tenho tão pouco, aliás não tenho nada, eu sou tão humilde. Gente, a gente tem batido nessa tecla, não confunda pobreza com humildade. Humildade não tem nada a ver com quanto você tem na conta bancária. Humildade não tem nada a ver com a forma que você anda a pé, de carro, de Uber, de helicóptero. Humildade tem a ver com quem reina no seu coração. Humildade é algo interno, não é externo. O maior sinal de imaturidade é alguém que prospera e se afasta de Deus. Existem pessoas que só são crentes porque são pobres. Se tiver uma melhora financeira na sua vida, já se afasta tudo, esquece a família, troca a esposa, esquece o amigo, esquece a igreja, esquece o pastor. Eu digo para aquela turma que começou comigo lá, ei irmãos, na sua prosperidade, não esqueça de quem te ajudou na tua necessidade. Quando era para ser o contrário,
Se eu chorava na presença de Deus quando estava duro, agora que eu tenho condições é que eu tenho que chorar mesmo. Deus precisa olhar para você e dizer: eu vou te abençoar de forma infinita, porque o seu coração não vai se perder. Não há honra para quem não termina. Essa noite é para você nunca mais esquecer, porque o segredo não é como você começa, o segredo é como você termina. Ei, deixa eu olhar nos teus olhos. Você não pode mudar o início, mas você pode começar hoje e mudar o final. Eu não era crente, casei com uma moça crente. Estava contando para a apóstola Cíntia ali. Eu chegava lá cheio de cachaça e eu dizia: vou te tirar da igreja. Sabe o que é que ela dizia? Você vai ser meu pastor, Radamés. E hoje eu sou o seu pastor e nada te faltará. O segredo não é como você começa. Fale para alguém aí, é como você termina. Você está hoje aqui, talvez você não saiu de uma família curada, mas uma família curada vai sair de você. Talvez você não saiu de uma família próspera, mas uma família próspera vai sair de você. Talvez você não saiu de uma família liberta, mas uma família liberta vai sair de você. Aleluia! Aleluia! Meu pai não era pastor, gente. Meu pai era um cachaceiro. Minha mãe não era evangélica. Ei, não foi meus pais que me ganharam, ao contrário, foi eu que ganhei eles. Eles são minhas ovelhas. Eu louvo a Deus, irmão, porque eu pastorei o filho, pastorei o neto, pastorei pai e mãe. Estão tudo comigo, caminhando comigo. Talvez você diga: poxa, é porque eu estou tão cansado desse evangelho. Gente, quer moleza, vai comer gelatina. Evangelho é cruz. Agora esse evangelho moderninho aí, vem para Jesus acabar o seu problema, caô. Vem para agora que começou, meu filho. Mas agora Jesus está no barco. Você entende isso? Agora, se você quer uma vida miserável, vai para a balada, vai para o forró, vai para o boteco. Mas se você quer uma vida extraordinária, corre para Jesus, meu filho. 2 Timóteo, capítulo 4, você conhece. 7 e 8. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, que é o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Ele não diz aqui: eu fui num resort. Não. Ele diz: combati o bom combate. Você já viu uma construção? Construção, gente, é bagunça para todo lado. Não é fácil. Minha esposa, como agora nós estamos mudando de casa, porque a casa que eu moro lembra muito o meu filho que morreu, tem muitas memórias afetivas, e já deu aquela casa. E minha esposa, interessante, todo dia 2, dia 3, porque meu filho morreu no dia 2 e enterrou no dia 3. E esses 2 dias para a gente são dias de fragilidade. E nós estamos montando a casa nova, e ela corre para lá, é sofá, é mesa. Parece, gente, que eu casei ontem. Aleluia. Ontem e hoje ela nem falou, sabe? Ela nem tocou nesse dia triste, que ela está envolvida com essas coisas, Rio Decor, não sei o quê. Eu só faço Pix. Glória, né, irmã? É forte. Inclusive, você sabia que existem 3 tipos de Pix? Vou ensinar isso aqui para você. Tem o PO. O que é o PO? É o Pix por obrigação. Você está no mercado fazendo compra, aí você já comprou tudo. Quando você está passando no caixa, ela diz: amor, esqueceu tal coisa, amor, traz o sabão aí. Aí você, caramba, puxa vida, você vai lá, pega o sabão, faz o Pix. PO é o Pix por obrigação. E o PA? O PA é o Pix aleatório. Você está um sabadão assim de manhã, ou sem fazer nada, você fala: sabe uma coisa? Vou fazer milzão no Pix para minha esposa aqui. Eu estou de bobeira mesmo. Que glória, né, irmã? Que bênção, né? E tem o PPS. Esse aí é só nível Mahatma Lopes para cima. Eu não estou nesse nível do PPS. Diga assim: apóstolo Radamés, o que é o PPS? É o Pix para sogra. Esse é forte, né, irmão? Sogra é uma bênção, graças a Deus. Por exemplo, a sogra da minha esposa é uma bênção. Os entendedores entenderão. Então, você já viu uma construção? É bagunça para todo lado. Mas no dia que você escuta assim,
só faltam os acabamentos. Seu coração já pula, pois após os acabamentos vem a perfeição carregada de satisfação. Nem que você se arrebente todo, você só vai viver o que Deus tem para você quando você começar a terminar as coisas que começou. Então Deus está dizendo para algumas famílias aqui: pare com as desculpas. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, né? Isso é um jargão, mas é muito verdadeiro. Gente, por que nós somos assim? É mais ou menos assim, você chega, de repente o seu filho quebrou a vidraça da porta, aí você pega um papelão, coloca o papelão e diz: semana que vem, que eu estou apertado agora, eu vou trocar esse vidro. Só que essa semana que vem já fazem 5 anos. Revelou, né, irmã? Aquele cano que furou, você vai lá e bota um durepox, depois de amanhã já fazem 4 anos. São pequenas coisas que você vai deixando para lá, e Deus está dizendo: começou, termine. Começou, termine. Você só será feliz quando terminar. Eu vou te dar uma palavra: Satanás não respeita a unção de pessoas que não terminam nada. Deus está derramando hoje uma unção para você terminar aquilo que você começou. Paulo falou em combate, Paulo falou em luta. Não é fácil, gente. No mundo tereis aflições. Nós somos uma geração hoje, a igreja no Brasil é do tamanho do oceano com a profundidade de uma piscina. Eu sou de uma geração lá atrás. Minha esposa, ela foi batizada pelo pastor Ricardo, que hoje é pastor aqui junto com vocês. Pastor Ricardo, há 36 anos atrás, batizou a Niédia. E 5 anos depois, eu aceito Jesus, e aí eu vou congregar na igreja que minha esposa congregava. E aí um dia, eu chego lá, o pastor está estressado, e eu não sou dessa época aqui não, gente. Eu sou da época do retroprojetor. Quem lembra? Porque são fases, né? Tem o data show, tem o telão de LED e tem o vovozinho, que é o data show. Aquele data show, gente, eu coloquei uma vez errado e você tenta consertar, não conserta, vira de cabeça para baixo, não aparece lá. E o pastor falou assim: seu burro. Aí deu certo. Aí eu deu certo. No final do culto, ele me chamou. Aí falou assim: Radamés, me perdoa. Eu falei aquilo ali, eu estava estressado. Eu falei: não, pastorzão, fica tranquilo. Hoje em dia, gente, você vai para a rede social, manda indireta, bota na justiça. É um negócio doido. Por quê? Porque é uma geração mimimi. É uma geração Nutella. Aqui não, gente, é só na fonte. Um irmão me procurou: eu estou saindo da igreja. Falei: por quê? Porque eu estava na equipe da recepção lá, eu dei a paz do Senhor, não me deu a paz do Senhor e eu estou indo embora. Eu falei: irmão, primeiro que a gente nem dá a paz do Senhor aqui é shalom, aqui é church. Então nessa época, gente, por causa disso você vai embora da igreja? Mas sabe o que eu falei para ela? Benção para quem fica. O senhor está me amaldiçoando? Falei: não, jamais. Luta, combate. Você acha que é mar de rosa, gente? Toda família cristã da Bíblia teve problema. Não tem nenhuma família da Bíblia que não tenha BO. Coisa feia. Se olhar para a sua está um mar de rosa comparado ao BO que tem na Bíblia. Agora pergunta assim para mim, diz: como que eu luto, apóstolo? Vou te responder. Cantares de Salomão 8,6 diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Então, deixa eu explicar esse versículo aqui. Você só é capaz de se esforçar quando você ama. Quando você vive chegando atrasado no lugar que você antes não era assim, é porque você não ama mais. Eu marco com a minha esposa o mesmo horário de nos encontrarmos há 36 anos quase, 35 anos e meio. Gente, eu nunca me atrasei. Se eu marco o horário tal, eu estou lá, porque eu me esforço, porque eu amo. Eu não quero deixar ela esperando. Então você luta por aquilo que ama.
Ei, você está aqui hoje nesse culto da família, você está dizendo para o céu: eu estou lutando por aquilo que eu amo, eu não desisti. Família é projeto de Deus, nada vai tocar, não vai acontecer. Meu irmão, no final dá certo. E se não deu ainda, porque não chegou no final? Simples assim. Existem demônios lutando para você não acabar nada. O amor suporta todas as lutas. Amar é uma decisão. Meu pai e minha mãe ficaram um período afastados. Eles aceitaram Jesus e resolveram agora se amar. Amar é uma decisão diária. Eu digo o seguinte: amor de mãe é como o chinelo dela, sempre nos alcança. Sabe o que chinelo de mãe é bumerangue? Você pode se esconder atrás do sofá, o chinelo faz e te encontra. Aonde que eu quero chegar? Uma mãe que ama um filho, se esse filho se perder no Maracanã lotado, ela acha. Eu lembro que quando eu era criança, um muro caiu sobre uma criança, lá perto de onde eu morava. E uma mãe levantou a viga de concreto para tirar a criança que sobreviveu. E quando os bombeiros chegaram, perguntaram: cadê os homens que levantaram aquela viga? E alguém disse que os músculos tiveram que obedecer à força do amor. Os braços tiveram que se virar para ter uma força que não tinha. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte. Oh, meu Deus do céu, você não está entendendo isso? O amor é mais forte que a morte. Ela levantou aquilo ali por causa do amor ao seu filho. Quantas coisas que você faz por amor. Tem coisas, gente, tem dia, está vindo uma frente fria. Você imagina, você de manhã, 5h30, 6 horas, você de conchinha com a sua esposa, aleluia. Oh, meu Deus do céu, e começa o despertador a tocar, tu bota mais 10 minutos de tolerância, cuidado com isso que passa direto, você fica maluco. Gente, você levanta para trabalhar porque você ama trabalhar? Não é isso, gente, mas você precisa trabalhar. Tem coisas que eu faço que eu não quero fazer. Marido e mulher é assim, eu vou te contar essa aqui, eu acho que isso acontece lá em casa. Eu não estou mais na idade do hambúrguer e Coca-Cola, agora é chazinho com creme crack. Eu já estou com 54, já estou cheio de neto já. E aí, eu estou lá na cozinha fazendo minhas coisas, ela está deitada. Aí eu faço tudo, vou lá, escovo o dente e deito. Quando eu deito, aí uma vozinha diz assim, bem amorosa: amor, pega água. Gente, isso aqui antigamente dava um BO, dava um rolo. Porque eu dizia: por que você não pediu na hora que eu estava lá na cozinha? E não sei o quê. Irmão, entre ter razão e ser feliz, eu escolhi ser feliz. Hoje eu diz: amor, pega a água, eu digo: quer com gás, sem gás, Gatorade, o que é que tu quer? Tem gente que acaba o casamento. Você já viu que tem casamento que não acaba nem por adultério, não? É uma palavra mal colocada. Uma palavra mal colocada. Então você precisa voltar a amar a casa de Deus. Você precisa voltar a amar a presença de Deus. Não desista porque as coisas estão fora do controle. Porque onde é que está na Bíblia que você tem um controle? Perdeu um emprego? Mantenha a fé. Ficou doente? Mantenha a fé. Fulano te deixou? Mantenha a fé. Lute. Deus está dizendo para você: lute, porque evangelho não é para frouxo. Nada sem luta vale a pena. Jesus não triunfou com um buquê, e sim com uma cruz. Eu acho lindo ver alguém que termina, porque quando você terminar, as dores farão sentido. É como uma mulher em trabalho de parto. Mulher em trabalho de parto, ela não tem vergonha de nada, gente. Ela tira a roupa ali, rasga tudo, não tem vaidade de nada, é tudo aberto. Mas quando ela escuta o choro do bebê, vê aquela satisfação que valeu a pena. Aleluia! Quantos testemunhos, gente, eu tenho junto com a Niédia, e o maior deles foi a morte do Rian. Você imagina um filho vivendo um bom momento profissional. Nós fizemos uma conferência de homens no mês de agosto. Ele se jogou na cruz, era baterista da igreja, o meu outro era guitarrista. Ele se jogou na cruz. Falou: pai, eu só quero Deus na minha vida. Eu beijei, abracei. Falei: cara, você tem um legado, está sobre seus ombros. Dei uma palavra para ele. No dia 31 de dezembro
Eu estou dando a bênção apostólica do culto da virada. Quando o Espírito Santo diz, vou recolher uma rosa do seu jardim. E aí eu falo para a igreja, gente, o Espírito Santo falou comigo, que vai recolher uma rosa do meu jardim. Meu pai está ali com 84 anos, o que é que ele pensou? Sou eu. Bola da vez. É a idade, gente, é natural, é ordem natural. No dia 2 de janeiro, 9 da manhã, meu filho vai na minha casa, se despedir da gente, e a porta da minha casa, em 10 anos que eu moro ali, nunca ficou fechada. O único dia que eu fechei foi no dia 2. Fechei e subi. Ele bateu, é alto, não consegue escutar. Ligou para os celulares, todos estavam no silencioso. Ele grava um vídeo, dizendo, pai, mãe, vim tomar café, mas não consegui falar com vocês, mas de boa, amo vocês, estou indo, tchau, partiu, fui. E ele vai embora. E aí eu pego e vou na casa do meu pai. Quando vejo a mensagem dele, eu corro na casa do meu pai. Quando chego lá, ele desce da moto, me abraça, e ele pensa que quem vai morrer sou eu, porque ele escutou essa palavra, que Deus ia recolher uma rosa, e ele achou que era eu. E ele me beijou e disse, pai, você é o melhor pai do mundo, você é o melhor marido do mundo, você é o melhor pastor do mundo, cara, eu te amo demais, me dá um beijo aqui. Ele tinha 1,90 m, eu pulei no pescoço dele, cheirei ele, bem cheirosão, gostava de usar o 1 Million, beijei, abracei, foi a nossa despedida. E aí ele partiu, e eu vou para o Barra Shopping com o meu neto. Quando eu chego no Barra Shopping, na hora que eu chego, o telefone toca, e alguém diz assim para mim, apóstolo, Rian morreu. O que é que eu fiz? Desliguei o telefone. Como é que você dá uma notícia dessa? O telefone toca de novo, eu gelei. E ele disse, apóstolo, é de verdade, seu filho sofreu um acidente de moto, e ele está morto aqui em Itaipuaçu. Eu desliguei o telefone, a língua ficou dormente, a ponta dos dedos formigou. Eu falei, Senhor, me livra de um infarto, me livra de um AVC, eu preciso estar de pé. E aí eu olho para minha esposa e digo, amor, precisamos ir embora, morreu alguém muito importante da nossa família. Ela, tá bom, vamos lá então. E aí eu entro no carro e vou dando as instruções para os bombeiros, policiais da igreja. E teve um momento que ela para, bota a mão na minha coxa e diz, foi Rian? Foi. Nós pegamos 2 horas de engarrafamento. Foi a providência, porque ela queria ir no local e foi muito feio a situação. Ei, irmãos, eu não pensei em desistir. Eu não pensei em parar. Deus sabia que hoje eu tinha que vir pregar para a sua família aqui. Deus tem um controle de tudo. Eu não fiz filho, preste atenção. Eu não fiz filho para a terra, eu fiz filho para o céu. Tem gente que não entende isso. Eu estou como Jó. Eu tenho 50% na terra, 50% no céu. Eu tenho um Nicolas de 18, vamos embora, tem que continuar. Uma vez alguém chegou para mim após a morte dele. Por que você não foi na ceia? Ah, porque morreu o meu hamster. Não sou contra o hamster. Eu falei, eu perdi um filho. Na quinta, no sábado eu fiz um casamento. No domingo eu estava lá pregando a palavra. Ei, você tem que saber lidar com perdas. Numa quinta-feira à noite, Jesus, num momento muito difícil, ele disse assim, pai, eu posso sair. Pai, eu não estou gostando disso aqui. Pai, afasta de mim esse cálice. Por 3 vezes, pai, afasta de mim esse cálice. Sabe o que é que Deus respondeu? Nada. E ele disse que seja feita a tua vontade. Nós temos que ter maturidade para quando Deus não fala nada. E dizer, Deus, seja feita a tua vontade. E qual é a vontade do pai? Era o pai lá em cima dizendo, meu filho, termine meu filho. Termine meu filho. Termine meu filho. Deus está dizendo para você, termina meu filho. Termina aquilo que você começou. Oh meu Deus do céu. Se o domingo não chegar, ter nascido de uma virgem, ter curado tantas pessoas, ter sido traído por Judas, se o domingo não chegar, nada disso terá valido a pena. Alguém aqui pode dizer, pai, eu posso desistir. E ele está dizendo, não pode, meu filho. Talvez você está dizendo, eu posso desistir do meu casamento. Ele está dizendo, não pode, meu filho. Eu posso desistir do meu filho, porque eu já fiz de tudo. Ele está na boca de fumo. Deixa eu te dar uma palavra. Ei, ele pode escapar dos teus olhos, mas não escapa da tua oração. Enquanto você estiver orando, Deus está guardando. Deus está trabalhando, meu irmão. Eu sou fruto da oração da minha esposa. Eu lembro, quando eu chegava do trabalho,
ela e mais um grupo de crente, que eram ovelhas do pastor Ricardo na época. O pastor Ricardo dizia, ora por ele, ora porque Deus vai quebrar ele, ora por ele. E eu chegava lá, estava todo mundo orando, eu achava um saco. Eu dizia, para que esse negócio de oração? Oração não muda nada. Você acha que Deus vai escutar a sua oração? Deus lá de cima. Sabe de nada, inocente. Alguém aqui pode dizer, está pensando nisso. Uzias trabalhou 55 anos e jogou fora em alguns segundos. Eu lembro, quando casei, porque eu não aceitava o pastor Ricardo fazer meu casamento. Não era o pastor Ricardo, eu não gostava de pastor nenhum. Não gosto de crente, não gosto de pastor. E eu falei, tem que ser um padre. Ela com muita sabedoria me quebrou, porque eu não queria casar, eu queria ficar junto. E ela crente, ela disse, tá bom, pode ser o padre. Aí o padre da capela de Santa Luzia, São Gonçalo, onde eu sou pastor hoje, foi o cara que me casou. Acabou. Ela disse, agora a minha boda quem vai fazer é um pastor. E todas as bodas quem fazem realmente é um pastor. Então, irmãos, preste atenção nisso. Quando o padre disse assim para mim, ó, até que a morte os separe. Você sabia? Você separa antes, tem uma sentença de morte sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que a pessoa casou para ser infeliz. Porque quem me procura e apanha, eu digo, Lei Maria da Penha nele. Denuncia. Agora, deixar por qualquer coisa? Hoje troca de mulher como troca de roupa. Veja os históricos. Olhe para a vida do apóstolo Mahatma, que eu conheço há mais de 20 anos. Vocês têm quanto tempo junto, apóstolo Cíntia? Total. Meu Deus. Gente, vou fazer essas contas. Vou ligar para ele quando eu chegar. E rapaz, pegou uma garotinha, menininha, novinha. Liédia tinha 15, quando nós nos conhecemos. E alguns disseram, é fogo de palha. Quem disse separou? E nós estamos aqui. Fogo de palha não, fogo puro, aleluia. Efésios 3:20 diz assim, ó, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensando, segundo o poder que em nós opera. Ei, irmãos, fica de pé em nome de Jesus, que a minha hora está indo embora. Eu vou orar por você. Eu preciso orar por você. Mas esse espírito de desistência, você precisa falar para a sua alma escutar. E dizer, eu vou terminar. Eu com 49 anos, eu voltei para a faculdade. Todo sábado, de 8 às 18 horas. Fiz um intensivo de 2 anos. E eu expliquei para minha esposa, amor, eu preciso terminar. Então, tudo que nós começamos, nós terminamos. Há um poder no terminar. Deus está lembrando para algumas pessoas aqui, tem coisas que você precisa terminar. Porque às vezes você fica com essa palavra de avanço, 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 mas tem coisas que ficaram para trás. Você tem que voltar um pouquinho na sua história. Ei, ligar para algumas pessoas, perdoar algumas pessoas, pedir perdão a algumas pessoas. Eu estou pregando um dia sobre perdão, e eu lembrei de um casal que eu fiz mal na igreja. E eles também me fizeram mal. E eu resolvi ligar depois de 6 anos. E ele disse para mim, até hoje eu queria te procurar, mas o orgulho foi muito forte. Eu digo, mas eu estou quebrando o meu orgulho e estou te procurando, cara. Me perdoa pelo que eu falei, me perdoa pelo que eu pensei. Eu tirei um peso de cima de mim. Por quê? Porque eu estou terminando as coisas que eu comecei. Porque eu estou fechando algumas portas que eu abri. Ei, existem portas que você abriu na sua família que você precisa fechar. Existem situações que você precisa resolver. Tem muita gente que não prospera, tem família que não prospera. Por quê? Porque deixou coisas lá para trás. Eu lembro de um presbítero, eu até dei testemunho essa semana. Ele chegou para mim e disse, eu estou contigo desde o início. Todo mundo que chega nessa igreja prospera. Compra carro, compra casa, você unge carro, unge casa, abre negócio, eu não saio do lugar. E eu falei para ele, cara,
tem alguma coisa errada. E ele disse, será que é uma dívida que eu deixei para trás? Eu falei, que dívida é essa? É uma dívida de 30 e tantos mil com um banco tal. Eu falei, vamos ligar para o banco. E aí nós ligamos para o banco. E aí o banco falou, não, paga só 10%. Eu falei, aí 10% está bom para você? Aí ele, como é que eu vou pagar? Ainda é muito. Eu falei, divide em 20 vezes, conversando lá com o banco. Ei, era uma conversa os três. E aí o banco falou, tá bom, a gente divide em 20 vezes. Rapaz, só foi ele dividir aqui. Na primeira que ele pagou, a porta abriu na vida dele. Ele começou a prosperar. Ei, às vezes é só uma satisfação. Tem pessoas que você tem que procurar para dar uma satisfação. Todas as igrejas que eu passei, os pastores pregam na nossa igreja. Eu deixei portas abertas. Eu deixei amigos por onde eu passei. Porque é muito bom saber entrar, mas é muito bom saber sair também. Talvez sua família hoje está sendo um alvo de interrupções, um alvo de abortos. E hoje Deus vai quebrar isso no nome de Jesus. E você vai viver um novo tempo. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. O meu intuito aqui hoje é esse. Eu preciso acabar a mensagem, eu preciso terminar o que eu comecei. Em nome de Jesus. Então não sei qual é o teu problema, mas eu conheço um Deus que tem solução para o teu problema. Eu não tenho um casamento perfeito, mas eu tenho um casamento saudável. Um dia eu estava falando para a Niédia e dizendo para ela, amor, quando nós sepultamos o Rian, quando voltamos do cemitério, e aí eu falei para ela, amor, se eu morrer você casa de novo? E ela ficou calada. Aí eu falei, amor, se eu morrer você casa de novo? Ela disse, Radamés, para com isso. Eu chegando em casa, falei, amor, se eu morrer você casa de novo? Ela, pelo amor de Deus, a gente está vindo do sepultamento do nosso filho. Você fica com esse papo, falei, porque se tu casar, eu vou pegar no dedão dele assim, eu vou apertar, eu vou perturbar. Ela me olhou e disse, deixa eu te falar um negócio. Eu posso até casar. Difícil vai ser encontrar um homem igual você. Eu já falei, então me dá o Pix aí, que eu já vou fazer um Pix para você agora. O PA, o Pix aleatório. Ei, gente, isso aqui era um cachaceiro mentiroso que resolveu mudar. Mudar é uma decisão. Nada muda se eu não mudo. Todos querem mudança, poucos querem mudar. Eu apontava para ele e dizia, você precisa mudar. O erro estava aqui, ó. Você precisa mudar. Porque quando esse aqui mudou, aquela ali mudou. Hoje é noite de mudança. Hoje é noite de rever conceitos. Hoje é noite de fazer o certo. Então eu quero orar por você. Eu não sei qual é o problema que envolve a tua família, mas Deus tem a solução nessa noite para a tua família. Eu estava contando para uma pessoa dias atrás, e ele dizendo, Radamés, eu tenho tanto dinheiro, mas eu não sou feliz. E eu vejo você, cara, eu fico vendo tuas postagens. Você esbanja alegria. Olha o nome da igreja, Fonte de Alegria. Já pensou se eu não tivesse essa alegria e não entendesse que Deus queria levar meu filho? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso continuar. Então eu quero orar por você. Talvez você esteja com um problema insolúvel na tua família. Talvez seu casamento. E se eu chamar aqui, você talvez não venha por vergonha. Mas eu sei que exposição traz cura. Toda exposição traz cura. Já que você saiu da sua casa, você está buscando em Deus uma solução para o teu problema. Talvez você quer casar, você está ficando para titi, para titia. Eu não sei, quem sabe não é hoje. Quem sabe Deus não abre essa porta hoje. Talvez você está com enfermidade. Talvez seja na alma. Talvez seja no corpo. Mas hoje Deus tem solução para você. Amém? Então se você se enquadra em alguma coisa que eu falei e quiser vir aqui na frente, eu quero orar por você. Oh Deus, toca, Senhor. Aleluia. Palavra não volta vazia. Palavra faz aquilo que lhe apraz. Oh meu Deus. Eu creio no milagre. Eu creio na cura. Eu creio na transformação. Eu sou um homem transformado hoje. Porque lá atrás eu demorei muito, gente. Levei 5 anos sofrendo, porque era orgulhoso. E deixa eu te dizer um negócio. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus não resiste a demônio. Demônio sai no nome de Jesus. Ele resiste a soberbo.
E nós temos uma soberba, principalmente o homem. Mulher quebrantada, mulher corre logo, mulher pede ajuda, mas o homem não. O homem ele fica agarrado naquilo. Não, eu sou homem, eu sou macho. O homem não chora, Jesus chorou. Talvez essa lágrima que você derramar hoje aqui é a lágrima da tua cura, é a lágrima do teu milagre. E nós vamos orar. A Bíblia diz que tudo que for ligado na terra será ligado nos céus. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Hoje é a tua noite, basta você acreditar, em nome de Jesus. Eu creio que ainda tem algumas pessoas aí atrás que precisam vir aqui, mas eu quero orar por quem está aqui. Talvez você diga: puxa vida, essa mensagem era para fulano que não veio hoje. Não, gente, era para quem está aqui. Quem não veio, não veio. Essa mensagem é para a gente aqui. Deus está falando conosco aqui. E eu creio que você vai pegar microfone aqui para dar testemunho. Dizer: eu vim naquele culto lá da família, Deus restaurou minha família, Deus restaurou meu casamento, Deus trouxe meus filhos. Eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Oh meu Deus do céu, oh Espírito Santo, oh Deus Pai, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa noite apresentar a Ti. Tu conhece pelo nome, ó Deus, sabe, ó Deus, até o número do sapato, sabe o número da casa, conhece a palavra antes de sair da boca. Tem gente chorando aqui na frente, tem gente com problemas insolúveis aos olhos humanos, mas Deus é o Deus do impossível. Enquanto você está aqui, Deus está libertando lá. Enquanto você está aqui, Deus está curando lá. Esse mês vai ter resposta da tua oração. Esse mês vai ter resposta da tua oração. Tem portas que vão abrir, tem milagres que vão chegar, tem coisas que estavam atadas que vão desatar. Deus vai fazer algo novo. Vem novidade na tua casa. A novidade vai bater na porta e vai dizer: estou aqui. Ei, você vai se surpreender. Tem coisas que você já deixou até no mar do esquecimento, mas Deus está dizendo: eu tenho memória eterna, eu não esqueci a tua petição, eu não esqueci, eu vou trazer de volta, eu vou fazer um milagre. Acredita nessa palavra, meu irmão, acredita nessa palavra, minha irmã. Você não veio aqui à toa. Tem milagre na tua casa, tem milagre na tua vida. Assim eu oro, assim eu te abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, você pode voltar para o seu lugar com a sua vitória. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia, você pode dar um forte aplauso a Jesus nessa noite. Não, você pode dar um forte aplauso a Jesus nessa noite. Deus é bom. Que palavra poderosa sobre nossos corações. Você pode tomar o seu assento durante mais um minutinho. Nós queremos louvar ao Senhor pela sua vida, apóstolo Radamés. Que palavra poderosa que vem de encontro aos nossos corações. Quantos foram abençoados nessa noite, amém, família? Que palavra poderosa, que revelação dos céus, quanta experiência, mas quanta inspiração de Deus para as nossas vidas. A minha vida de maneira muito pontual foi marcada, a minha casa foi alcançada, e eu tenho convicção que a sua vida também foi marcada nessa noite, em nome de Jesus. Deixa eu falar algo rapidinho para você. Eu acredito que existem muitas outras mensagens através dos livros
do apóstolo Radamés que podem abençoar a sua vida. Então, quando acabar a nossa experiência, você pode adquiri-los ali fora também. Eu tenho certeza que, sendo para você ou para alguém que você ame, você vai abençoar alguém em nome de Jesus. Amém, família? Falando em abençoar, nós queremos ainda abrir dentro desse espaço, nessa noite, uma janela de oportunidade, para que a gente também possa ser parte do que Deus tem feito na nossa geração, nessa casa espiritual. Eu acredito que existem ambientes que estimulam a gente, que impulsionam a gente a realmente exercer, a fazer aquilo que Deus está nos chamando para fazer. A Bíblia fala sobre um homem, José, e ele tem um apelido de Barnabé. Ele recebe esse apelido dos apóstolos numa temporada em que muitos milagres aconteciam, no momento em que o reino era pregado de uma maneira muito exponencial. A Bíblia diz que esse homem, não especificamente por aquilo que ele estava vendo, mas certamente por convicções que habitavam no coração dele. A Bíblia diz que aquele homem vendeu um campo, entregou aos pés dos apóstolos para que o propósito fosse cumprido. E é claro que eu estou falando isso porque eu creio que ambientes espirituais, lugares certos, realmente movem o nosso coração para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu tenho certeza que essa é uma dessas noites, em que Deus ele move o nosso coração, em que Deus ele derrama a chuva serôdia, temporã sobre nossas vidas, para que estejamos sensíveis, para nos movermos debaixo da orientação dele. E nessa noite a gente tem essa oportunidade de semear debaixo desses céus proféticos, também nessa casa espiritual. E que possamos fazer isso nessa noite, como fazemos de costume. Nós temos o gasofilaço posto aqui à frente. Se você tem o seu dízimo, a gente também quer orar por você, e que possamos fazer isso com toda a generosidade, com todo amor, transbordando realmente a palavra que Ele já liberou sobre o nosso coração. Em nome de Jesus, vamos ofertar ao nosso Deus. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além. Só quero a Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti, só quero a Ti, nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais,
Aleluia, você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Deus é maravilhoso, quero te convidar para ficar em pé. Quero abençoar a sua vida, você vai para casa. Mas eu quero só que você fique por dentro do que nós vamos viver nesse final de semana. Family Day. Aleluia, não, melhor, nós teremos Family Day. De manhã às 10 horas nós temos a nossa ceia. Toda ceia nós temos às 10 horas batismo. E às 18 horas, você que está chegando na nova, nós temos o Start, que é um programa de boas-vindas. Você que quer mergulhar e entender um pouquinho mais da visão, você pode ser parte de tudo isso. Então já faz a sua inscrição, participa. E após o culto da manhã da ceia, nós temos o Family Day. Então não tem custo nenhum, você pode ficar tranquilo. A única coisa, se você ainda não faz parte de um Connect, já mergulha lá dentro. Cada família nós estamos convidando para trazer um prato de sobremesa. Nós queremos comer a sobremesa da sua casa, ou um refrigerante para você ser parte juntamente conosco desse momento de comunhão. Nós fazemos isso todos os anos, então coloca na sua agenda, se organiza. O time já preparou todo o churrasco para você, você é nosso convidado especial, não falta. E na quarta-feira nós teremos aqui uma imersão, Cultura da Honra. Você não pode faltar às 19h30. Coloca na sua agenda, se organiza. Domingo ceia, Family Day, quarta-feira um culto, é uma imersão única, você não pode faltar. E que Deus te abençoe. Levante suas mãos assim. Pai, eu quero abençoar o teu povo, quero abençoar cada um, declarar o teu cuidado, o teu favor, a tua bondade. Uma noite maravilhosa, uma semana extraordinária na tua presença, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, graça e paz. Aplaude o Senhor. Uma boa noite, família.